muito bom dia. Está no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, estúdio aberto mais uma vez nesta quinta-feira, trazendo as notícias de destaque da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo. Lembrando que a sede do Grupo Progresso de Comunicação e da Rádio Progresso de Montenegro fica na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Temperatura agora, segundo o portal JP News, é de 32 graus centígrados. Várias notícias já estão aqui, destaque no portal JP News. Está aqui comigo o João Batista Teixeira. Muito bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano. Nessa quinta-feira cheia de novidades e para variar, quente, né? Seguimos aqui no verão, né? Vamos em frente. Hoje, aliás, ontem noticiaram que, evidentemente, provavelmente não por conta da temperatura máxima, mas talvez por conta da média, há chance de batermos um recorde histórico de calor no Rio Grande do Sul, né? O que justifica, Adriano, as queixas que se ouve aqui e acolá, né? Não sou apenas eu aqui que fico reclamando do calor, todo mundo anda dizendo que a coisa está difícil. Sobretudo as madrugadas, né? As madrugadas quentes e o dia que amanhece quente, ele é aquele dia que promete, né? Como aconteceu hoje, exatamente. Eu levantei cedo e a temperatura já se mostrava elevada. Muito bem, Teixeira, olha só, finalmente o DAER está providenciando guardrails ali na RS 124, onde tem acontecido muitos acidentes, né? Na verdade, não é um fator determinante que vai acabar com os acidentes, mas é um paliativo que acaba ajudando, né? A Prefeitura de Parecis Novo está batendo muito nessa questão de colocar até redutores de velocidade, porque antigamente havia o pó e o barro da estrada de chão. Hoje tem a velocidade mais alta em função da qualidade do asfalto por ali, né? Mas o DAER está se movimentando, tapando buracos e colocando guarda-reios nessa estrada que liga aí Montenegro a São Sebastião do Caí. Os guarda-reios não impedem, evidentemente, o acidente, eles simplesmente mitigam os seus efeitos, né? Porque ao invés do sujeito bater por exemplo, uma colisão frontal numa árvore, é possivelmente fatal, né? Ou no muro de uma casa, porque ali naquela estrada há residências na beira da estrada, né? É verdade. Se o sujeito em determinados momentos escapa, ele vai direto numa quina de casa ou num muro mesmo, né? Há duas igrejas, uma evangélica e uma católica no Matiel, por exemplo. Quem vem do Caí para Montenegro tem uma curva bem acentuada. Aquelas curvas que envergonham a engenharia, né? Porque elas não têm o menor convite a uma boa realização. Pelo contrário, a curva te joga para fora, né? É uma curva como onda do mar, te joga para fora. É um absurdo, né? Deve ter sido o mesmo engenheiro que projetou as pontes ali do Caí, né? Olha, eu diria assim, Adélio, dessas estradas antigas, elas até careciam de um aspecto técnico mais apurado. O pior é que, neste momento, nós asfaltamos uma coisa ruim, né? Em vários trechos ali é simplesmente um pavor. Mas o seu Roque Collin, que é colunista do jornal Progresso, certa feita, ele que aliás é autor de um livro a respeito da ERS, da construção, ele me disse certa vez que, por certo, o traçado teria ficado melhor, Adriano, não fossem as resistências enormes de proprietários e todas as dificuldades burocráticas, né? Eles tentaram, em alguns momentos, em alguns trechos particularmente, tentaram tornar o trecho, aquilo retificar, né? Mas os proprietários não abriram mão, não houve acordo, e, portanto, o resultado acabou sendo este, né? É uma estrada que preservou tem um trecho ali horroroso, né? Logo depois que se sai de Parecis Novo, curvas absurdas, e já morreu gente ali, né? E, infelizmente, haverá ainda de acontecer. Os guarda-reios podem ser uma grande contribuição, é uma boa notícia. E o DAER existe, então, hein? Existe? O DAER existe. Está, né? Vivo. Aliás, que depois de manifestar-se vivo, né? Ou depois dessa brevíssima ressurreição, né? Que resolva o problema das pontes, né, Adriano? Que trabalha em cima das pontes e da manutenção da estrada, que volta e meia, por exemplo, ali, depois que se passa do Arroio Maratá, também tem afundamentos na pista, tu passas ali com frequência, né? Tem afundamento na pista que pode gerar um acidente. É verdade. E aquilo, Adriano, perdura por meses, né? Nós não estamos falando aqui, num estado, num país, em que o buraco aqui da Maurício Cardoso, ali perto do Segredo, né? Perto de quem vai para a Capela, aquele buraco fez aniversário e gerou manifestação que até deputado se fez presente, né? Buracos aqui têm notoriedade, né?
Isto é, evidentemente, um absurdo, e só se pode vislumbrar essas coisas num país que, apesar de tudo, monta a Copa do Mundo, né? É um país de grandes contrastes, né, Adriano? A Copa do Mundo, e não se resolve a fundamentos e buracos. Os buracos fazem aniversário, dá para fazer assim vários bolos com velhinha ali em buracos, e o buraco assassino, né? Por quanto tempo ficaram cones ali na estrada? Eu não sei como não se deu coisas piores ali. Muito bem, Teixeira, 11h35, acidente no cruzamento da rua Ramiro Barcelos com a Fernando Ferrari em Montenegro deixa 2 feridos. E eu lembro que já está aqui no portal JP News com uma grande visualização. Temos já foto, aconteceu agora pela manhã cedo. E eu lembro que há 4, 5 meses atrás a prefeitura informava que em 30 dias estaria providenciando semáforos para esse local aqui, que realmente está muito perigoso. Muitos acidentes ocorrem nessa região aí da Fernando Ferrari. Olha, Adriano, exatamente ali na Madeireira Rigon, né? E da Igreja Evangélica, na outra esquina, né? Realmente é perigoso, né? Eu mesmo tu colocas o início, o bico do carro, e normalmente vem um carro pela Ramiro Barcelos, né? O pessoal acredita que aquela região seja de movimento menor, depois daquela área central ali dos bancos, né? Mas não, a Ramiro Barcelos tem um tráfego intenso e Montenegro cresceu, né? Os acidentes, Adriano, infelizmente, têm razão direta, proporcional com o tráfego, né? Mais tráfego, mais acidentes. E por sorte aqui na nossa esquina, daqui da Capitão Porfírio e da Oswaldo Aranha, deu uma sossegada, né, Adriano? Os acidentes de fato diminuíram, graves, envolvendo muitas vezes motociclistas que desciam Oswaldo Aranha em direção a Corsã, né? E parece que a coisa, às vezes pequenas atitudes, pequenas ações acabam evitando situações desse tipo. Olha, feridos, amanhã depois pode ter até uma morte, né, Adriano? Porque o sujeito ali desenvolve uma velocidade maior e uma colisão transversal pega um veículo de frente e o outro motorista, né? É preciso tomar uma atitude com rapidez, e a prefeitura já detectou que o local é perigoso. Muito bem, são 11h37. Olha só, notícia de Montenegro, postada aqui no portal JP News, com Cadu Naismik. Paulo Azeredo encaixa primeiro PTBista no seu governo, né? O empresário, piloto, presidente do Aeroclube de Montenegro, o Carlos Eduardo Miller, o Cadu, foi convidado pelo prefeito Azeredo e aceitou ontem à noite, né, assumir a Secretaria de Indústria e Comércio do município. Então, ele deve estar sendo empossado em breve, e o Márcio Menezes, que até então ocupava o SMIC, deve ocupar a chefia de gabinete, que era de Clóvis Domingues, que agora está no meio ambiente. É a dança das cadeiras, né, Adriano? E que seja bem-vindo, né? O Carlos Cadu, né? Seja bem-vindo, até porque a administração dele no Aeroclube é muito elogiada, né? Exatamente. E em sendo ele uma pessoa competente, a crer nisto, de fato o governo terá um ganho, é uma conquista, né? Governo este que precisa, de fato, substituir, não estou falando pontualmente, mas num todo, precisa realmente adotar e colocar pessoas mais competentes na sua administração, né? Infelizmente, Adriano, nós temos os favorecimentos políticos, né? Apoiadores de campanha, coisa e tal, que exigem a troca, a moeda é a troca, né? De posição. Eu te apoiei, você precisa. Teve gente que ameaçou até rasgar a ficha em partido, né? O sujeito, olha, tal a convicção, né? Se eu não ganhar o cargo, eu rasgo a ficha. Isso é lastimável, mas infelizmente é uma prática corrente no país. E aquilo que se imagina, né, aquele assecla, aquele partidário inflamado, muitas vezes não tem, ou não chegaria a dizer no mais das vezes, mas muitas vezes não tem qualquer amor de fato partidário e simplesmente vislumbra uma colocaçãozinha, um empreguinho para si ou para um parente seu ou para um amigão, né? É uma pena. Isso é preciso ser varrido da prática política um dia. E é sempre importante sonhar. Eu não desisto, Adriano, jamais desistirei. Sou nesse terreno um otimista, acho que as coisas um dia melhorarão. Mas ainda temos, infelizmente, que conviver com essa situação, eu acho vexatória, né? Aliás, eu me sentiria vexado,
Tu te sentiria satisfeito, Adriano? Tu conseguiria andar de cabeça erguida se tu percebesse que a tua nomeação foi simplesmente para atender a tua demanda, né? Não, e não pela tua competência? Então há mérito, né? O sujeito anda aí constrangido, vira secretário disso e daquilo, mas não entende patavina, bulhufas daquilo que deveria cumprir dentro da sua pasta, e no entanto vira secretário. Agora, culpa de quem? É culpa do prefeito, que banca isto, né? E não deveria bancar. Se ele quer ter, na realidade, um bom mandato, seja ele o prefeito Paulo Azeredo ou qualquer outro da nossa região ou do país, ele tem que colocar ao seu lado pessoas competentes e não simplesmente leais na campanha política. Tomara que o dia mude. Ok, 11h40. Teixeira, uma notícia interessante aqui, postada no portal JP News. Previdência Social solicita à população que utilize canais alternativos para facilitar atendimentos. Em 2013, a unidade da Previdência Social de Montenegro realizou cerca de 60 mil atendimentos presenciais, mas grande parte das solicitações poderiam ter sido feitas através de uma ligação telefônica, explica Renato Fagundes de Almeida, representante da agência. A Previdência dispõe de um canal de atendimento via telefone voltado ao agendamento de perícias médicas e que também pode ser utilizado para solicitar informações sobre benefícios, que é o número 135. Dani, isso é um serviço de utilidade pública, né? Então diz que 135 e tente, né? Tomara que o atendimento seja de fato prestativo, solícito e expedito, né? Em geral, o que as pessoas padecem com número, não estou falando aqui especificamente do INSS, né? Mas em inúmeros atendimentos é um padecimento só, né? O sujeito liga e aí começa aquele troço lá, digite o seu CPF, né? Digite a sua conta, digite o seu RG, digite o seu isso ou aquilo, e o sujeito vai e não tem o documento na hora, então volta a fazer aquilo, o telefone às vezes não permite isso, está de repente numa central de escada, enfim, é um parto, né? Eu já fico arrepiado, embora eu não seja avesso à tecnologia, pelo contrário, lido com ela no cotidiano, mas se me disser para fazer uma ligação telefônica para órgão público, ou mesmo para cartão de crédito, mesmo na área privada, né? O cartão de crédito é uma coisa horrorosa, fica aquela coisa assim, ó, a sua ligação será atendida dentro de X segundos. E aí tu fica, claro que ninguém monitora no relógio, mas tu fica naquela ansiedade. Não há coisa pior, talvez, no mundo odierno, né? Acho que, nota-se que há uma tendência de eliminação de serviços diretos, né, Adriano? Desses atendimentos presenciais, né? E em muitos casos tu só consegue através de agendamento pela internet. Só que esse é um passo, às vezes, acelerado demais para as nossas precariedades culturais, né? Tem gente que às vezes é constrangedor. Se tu sentares, eu estive na Receita Federal nos últimos 30 dias, é constrangedora a dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com documento e coisas. São pessoas que foram criadas de maneira muito chucra, né? Muitos até são analfabetos e se aproximam ali com um temor reverencial e volta e meia são até, digamos assim, objeto não da Receita aqui em particular, mas em algumas repartições públicas são até quase que maltratados, né? Porque tem dificuldade, e essa dificuldade fica patente no primeiro contato. Não é fácil, nós precisamos modernizar o país, não só no seu aparato eletrônico, no atendimento, mas também na instrução do público. E isso o Brasil sabe, a gente sabe que não faz a lição de casa, nós continuamos criando analfabetos. É imperdoável, né? E não corrigindo a nossa... Sem contar os analfabetos funcionais, né? Sujeito que, às vezes o sujeito sabe escrever o nome, ler coisas triviais, mas é incapaz de ler um jornal e de acompanhar, de ler um livro, né? Isso, para mim, infelizmente, continua sendo um analfabeto. Ele deixou de ser oficialmente, pode até votar, mas é muito pouco. Muito bem, 11h44, após a Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telégrafos do Rio Grande do Sul, o Sintetec RS, na noite de ontem, no Salão da Igreja Pompeia, os servidores dos Correios da capital gaúcha aderiram à greve em tempo indeterminado. Um piquete será montado na noite em frente ao centro de distribuição da zona norte da capital, inviabilizando a saída de caminhões com as correspondências. Nessa quinta-feira, vamos fazer o levantamento de quantos estão no local de trabalho ou fora dele, informou Nilson Baldes da Silva,
um dos diretores do Sintetec. Se tranca Porto Alegre, tranca tudo também, né? Pois é, Adriano, ontem tivemos as greves pipocando, né? Ontem nós tivemos a greve do transporte coletivo em Porto Alegre, né? Isso. Gerando grandes prejuízos aí para todos. E né? que deve gerar demissões também, né? Por certo, né? E a própria greve foi considerada ilegal e estabelecida, estipulada uma multa de 50 mil reais pelo descumprimento. Né? Eu não sei se hoje o pessoal entrou em operação normal em Porto Alegre, mas essas coisas, Adriano, serviço público, e o Correio se insere nesse segmento, são coisas dramáticas, né? Para o país. E sem contar as cobranças, hoje em dia, muitas cobranças vão pelo Correio, né, Adriano? E quem de nós não utiliza o Correio? Nenhum de nós hoje em dia consegue sobreviver sem o Correio. Tomara que isso dure pouco e nós tenhamos esta greve resolvida rapidamente, porque, olha, o país, ainda mais agora, né, em 2014, existe a ameaça grande de manifestações, e dentre as quais estarão as greves, né, Adriano, do país aí, em função da Copa, né? O pessoal vai aproveitar a vitrine mundial, que colocará o Brasil na vitrine mundial, a Copa, e vai deitar e rolar. Nós teremos aí que ter muita paciência, compreensão. Agora, aos grevistas, simplesmente um pedido. É legítimo. O direito de greve, a gente sabe, é legítimo, está previsto em Constituição. Mas, duas coisas há que realçar. Primeiro, abaixa o piquete. Fazer piquete em greve, isso eu acho que é um absurdo. Isso é uma forma de coerção, né? Aquele que quer trabalhar tem que deixar trabalhar. Isso não aconteceu ontem, né? Mas é um muitos absurdo, queriam né? trabalhar, né? Não, pois é, foram impedidos. Isso é um absurdo, né, Dani? E evidentemente que o piquete é feito à base de violência e de constrangimento físico ou moral, né? Então o sujeito que quer trabalhar é chamado de traidor e coisa e tal. Isto é antidemocrático. Pelego? Pelego, né? Mas está errado. O sujeito tem que ter liberdade. Olha, eu estou satisfeito, não quero, não vou fazer, né? Quero trabalhar, ponto. E também a questão, Adriano, de pagamento dos dias parados, né? É preciso também que os grevistas... Isso é uma coisa prevista. Sabe que na sua autobiografia, o Gandhi, ele faz 3 pregações básicas. 2 delas eu me lembro. Ele diz, primeiro, que ninguém force as pessoas a não trabalhar. Em segundo lugar, que as pessoas não tenham doações, né? Que elas não tenham doações de ninguém. Terceiro, que elas, durante o período de paralisação, que elas busquem prover o seu sustento de outra forma, prestando outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço. Que não haja aquele paternalismo, né? Não, o sujeito está em greve, mas ele vai receber parado. Não é justo para o empregador, né? Não trabalhou, tem que ter uma contrapartida. Só que essas coisas são, em geral, desrespeitadas. E o maior desrespeito é o piquete. Se falares com um líder sindical, ele certamente vai dizer que isto é uma prática, né? Mas é uma prática arcaica, abusiva, né? É preciso que isso seja extinto. A gente sabe, até houve a morte aí de um rapaz na estrada, tu lembras aí, há meio ano atrás, um sujeito passando de caminhão aqui em Pelotas, né? Ou na proximidade de Pelotas, atiraram uma pedra, mataram o motorista, porque ele foi considerado um sujeito que estava furando a greve. Isso é um absurdo, né? A greve é um direito, mas o trabalhar também. Muito bem, 11h48, lembrando, agora já falando de esportes no Estúdio Aberto, lembrando que nesse final de semana teremos uma cobertura completa pela JPTV e pelo Grupo Progresso de Comunicação como um todo, dos jogos da rodada de sábado e domingo do Bola Mar 2014. Serão 2 jogos no sábado à tarde e também 3 jogos durante o domingo, manhã e tarde, envolvendo as 7 equipes do Vale do Caí. Temos aí no futebol, o Grêmio empatou ontem, estava perdendo por 1-0 e o técnico Mabilha, do Sub-23, destaca a maturidade do Grêmio no empate lá no Bento Freitas. E o Abel Braga, aparece uma foto aqui no Clique RBS, vibrando, já que o Inter venceu por 2-1 ontem ao São Paulo de Rio Grande. O jogo foi realizado em Novo Hamburgo. O Bola Mar é um campeonato de tiro curto, né? É um mês, né? É um mês. E, portanto, agora essa rodada do próximo final de semana é uma rodada que já começa a delinear as chances, né, das equipes que poderão ou não avançar. Aqueles que foram mal sucedidos, uma segunda derrota certamente já compromete a campanha e, portanto, o olho na tela da JPTV
no sábado e no domingo, com a cobertura integral, com a nossa equipe extremamente qualificada que tu montaste. Extremamente qualificada mesmo. Os comentaristas dão show, né? Além dos narradores. Né? Adriano, muitos elogios para os comentaristas pelo conhecimento que eles têm da competição. Né? Sem dúvida, Adriano, sem dúvida. Por isso que eles foram fixados como titulares absolutos. Para começar, nós temos 2 narradores de excelência, o Itacílio Martins, nosso parceiro, e o Getúlio Comioto, com aquele seu entusiasmo, a sua garra. Os comentaristas, o Maloca, né? Que é uma pessoa espetacular, foi da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, e o Clóvis Duarte, que conhece o mundo todo do futebol e também jogou o Bola-Mar. E há que se dizer, Adriano, que além da qualificação técnica dos dois, eles não só conhecem a técnica do jogo, o futebol de areia em profundidade, eles são pessoas de fino trato, pessoas muito educadas e que poderiam estar como comentaristas num grande grupo de comunicação, sem dúvida nenhuma, não fariam feio. Né? Portanto, uma equipe como a nossa é realmente de encher os olhos. Em relação ao Grêmio, o Mabilha aí se defendendo, né? Porque o Inter, enquanto o Inter com seus reservas vem fazendo bonito, tem 100% de aproveitamento, o Grêmio vem claudicando, perdeu o seu primeiro jogo e empatou ontem o Bento Freitas, tomando um certo vareio, né? O Grêmio não conseguiu suplantar o Brasil em momento nenhum. O Brasil foi superior e perdeu um pênalti no último minuto, né? O sujeito isolou, como se diz, jogou para fora a bola no último minuto. O Grêmio poderia ter colhido ontem um péssimo resultado. E o nosso amigo Mabilha aí já se defendendo. Não, maturidade. Bem, pelo menos escapou do pior, que teria sido uma derrota. Um empate lá no Bento Freitas não deixa de ser um resultado razoável. Sobretudo desconsiderando o fanatismo da torcida, né, Adriano? Tu sabes que a torcida lá chama-se Chavante, né? Os torcedores do Brasil de Pelotas se identificam como Chavante. E me dizia uma mocinha na estrada, ela trabalha na Ecovias, eu acho que é a concessionária da BR-116 no trecho de Porto Alegre a Pelotas. Ela, muito convicta, torcedora do Brasil, ela diz assim, Chavante é Chavante, né? Eles têm muito orgulho. É uma torcida, é bonito mesmo. Eu aprendi a admirar, eu que ando volta e meia por lá, eu aprendi a admirar os clubes lá de Pelotas, sabe? E hoje eu confesso que tem uma certa torcida, assim, por um e por outro. Acho bacana, estão os dois agora aí na primeira divisão do futebol gaúcho, e tomara que tenha um bom desempenho e se mantenha, porque Pelotas é uma bela cidade, uma das maiores cidades do estado, e merece ter 2 times, assim como Caxias do Sul, merece ter 2 times na primeira divisão. E o Internacional fazendo seu papel, né? O Abel Braga, claro que tem que vibrar. Se com os reservas a coisa tem 100% de aproveitamento, o ano é promissor, né? E ele tem, Adriano, ele tem carisma, né? O Abel tem uma identificação muito grande com a torcida do Internacional. É impossível que ele não faça um bom trabalho. Acho que o Internacional deu um grande passo quando trouxe aí de volta o Abel Braga, né? Para azar do Grêmio, né? Porque certamente isso terá um preço. O Grêmio, por outro lado, o Anderson Moreira, fazendo um trabalhinho aí, vamos ver o que acontece. Ontem já iniciou a competição para os clubes brasileiros na Libertadores da América, né? Os dois perderam. O Atlético Paranaense perdeu e o Botafogo também. Eles não estão na fase de grupos ainda, né? O Atlético Paranaense precisa de uma vitória simples e o Botafogo tem que fazer na próxima quarta-feira um resultado de 2-0 em cima do seu oponente. Me parece que é um time peruano. Vamos ver quem o Grêmio terá aí pela frente e depois... Porque toda essa estratégia de colocar os reservas é para a preparação, evidentemente, do time principal para a Libertadores, né? E aí é que a cobra vai fumar, nós vamos ver o que o Grêmio faz nesse ano. Muito bem, 11h53, agora a gente sai do esporte, vamos para uma notícia nacional. O Brasil fiscaliza agrotóxicos apenas em 13 alimentos, olha só essa informação. Nos Estados Unidos e Europa são analisados mais de 300. O Brasil é o maior consumidor das substâncias no mundo. Segundo a Anvisa, a tendência é que o monitoramento fique mais abrangente, mas é uma diferença aqui abismal, né? De 300 na Europa e Estados Unidos para apenas 13 produtos fiscalizados, se tem ou não agrotóxicos, né? Coisa incrível isso. Pois é, Adriano, e nós somos os culpados, né? Nós como povo. Primeiro porque toda essa novela começou e o nosso grande ecologista, né? No tempo em que mal se falava em ecologia, o José Lutzenberger, de gloriosa memória, e ele denunciou a Revolução Verde, né? Que era exatamente o domínio das multinacionais de todo o nosso plantio e dos defensivos agrícolas e de sementes. E sabe que nós somos profundamente dependentes, né, Adriano?
Se nós tivermos hoje, tu sabia que se nós tivermos as nossas fronteiras fechadas, Adriano, nós provavelmente vamos passar fome. Porque as sementes... Que absurdo isso, né? É complicado, né? Mas isso não vem aí à tona. Como é que um país como o nosso, com a nossa extensão continental, com a nossa condição de celeiro, de um dos celeiros do mundo, como é que nós podemos ser tão dependentes? Então, quando o sujeito vem aí, vem o presidente falar, o ex-presidente Lula, não, da segurança alimentar, eu acho que não sabe direito o que está falando, né? Porque se nós, que segurança alimentar temos nós, se nós não dominamos a produção de sementes, Adriano, dos nossos principais alimentos, que aliás estamos importando tanto hoje, somos dependentes hoje de importação de muitos produtos desses, como esses essenciais na nossa mesa. Olha, é complicado. Só que com essa história toda, as companhias multinacionais gostam muito, né? Não é um ataque tolo aqui, um ataque infundado, ou um nacionalismo arcaico. É a situação real. O pessoal toca a defensiva agrícola, porque a culpa maior é do consumidor. Se tu vais num supermercado hoje, Adriano, tu parece que está entrando numa relojoaria. Eu não vou dar nome aqui de mercado A, B, C ou D, mas entra-se em determinados supermercados, as laranjas parecem de plástico. Está o seu brilho, né? Aquilo foi polido, né? Certamente as laranjas, para não ter aquelas manchinhas pretas que determinados insetos colocam lá seus ovinhos, para que não tenha aquelas pintas pretas, só defensiva agrícola. Eu não estou aqui pontificando, né? Mas desconfie de laranjas sem qualquer marquinha. Ou elas forem sacadinhas, coisa que não se dá na prática, ou há uma enorme chance de terem sido hospedeiras, ou digamos assim, terem sido receptoras de boas cargas de pesticida, né? Para que não houvesse uma marca qualquer. Na medida em que o consumidor começa a exigir uma aparência extraordinária, paga-se um preço, não um preço simplesmente no caixa, mas o preço exatamente de consumo dos pesticidas, né? Sem contar que muitos desses frutos, Adriano, passando pelo polimento, por isso, por aquilo, acabam chegando ao nosso espremedor de fruta sem vitamina alguma, né? É um pecado. Agora, o que fazer? Volta e meia nós temos aí certos desarranjos, Adriano, estomacais, as pessoas têm, sabe Deus por quê, né? Uns atribuem a um alimento qualquer que comeram, mas nunca saberemos o percentual de fato atribuível a pesticidas naquilo que comemos. Uma pena, né? Tu imagina, tu estás às vezes fazendo uma refeição de primeira qualidade e tu estás ingerindo veneno, com consequências lastimáveis aí para o nosso organismo. Muito bem, Teixeira, agora 11 horas e 57 minutos. Uma informação interessante aqui ainda sobre a cobertura que a JPTV está fazendo do Bola Mar 2014. Agora temos um novo parceiro aí das transmissões, que é a CI, Associação Comercial Industrial de Montenegro e Parecis Novo, que a partir desse final de semana já começa a ter as suas citações nas transmissões do Bola Mar, né? É uma parceria aí que muito nos honra, Adriano, porque a Associação Comercial é uma instituição de interesse privado, né? Mas que no fundo não tem a menor hesitação em afirmar, ela tem um interesse enorme para todo o Vale do Caí e sobretudo para as regiões de Montenegro e Parecis Novo, que constituem a própria associação, porque ela é a Associação Comercial Industrial de Montenegro e Parecis Novo, né? E nessa parceria nós teremos digamos assim, a veiculação de mensagens publicitárias da Associação Comercial, que uma das quais haverá de convidar as pessoas a visitarem a Expo ACI, que dar-se-á aqui no final de maio, né? Uma exposição da maior importância, uma das primeiras iniciativas visíveis do novo presidente, o Dr. Valdir João Kleber, que dá uma nova dinâmica, porque todo presidente novo tem uma nova dinâmica, né? Sem demérito, sem detrimento algum dos antecessores, mas entra com gás, entra com novas ideias, isso é importante, por isso é importante renovar, né? E ele é um homem que se revelou competente, e se assim não fosse, não seria presidente em mandatos sucessivos aí da própria Unimed. Ele certamente, benemérito que é, haverá de dar a sua contribuição grande, e isso muito nos honra, Adriano. Nós precisamos estimular associações como a Associação Comercial, e ela precisa retomar o brilho que já teve no passado, sendo uma instituição ativa e prestigiada,
por todos nós e pelo próprio poder público, né? O próprio prefeito da cidade, o secretário de Indústria e Comércio, deveria desenvolver um trabalho estreito de cooperação com a associação comercial. Eu não consigo vislumbrar, Adriano, eu acho seria uma estupidez se o nosso prefeito Paulo Azeredo não fizesse uma aproximação e vice-versa para que as duas instituições, o Executivo Municipal e a Associação Comercial, possam desenvolver um bom trabalho de atração de empresas de alto interesse para Montenegro e de prestigiamento daquelas que aqui já existem, né? Não é simplesmente trazer empresas novas e maltratar ou simplesmente descurar daquelas que já existem, né? É preciso que pensemos juntos. Juntos somos mais fortes do que isoladamente. E oxalá nós tenhamos aí, até o final dessa administração e do mandato do presidente Dr. Valdir João Kleber, tenhamos boas novidades para Montenegro e essa cidade volte a respirar como uma locomotiva, né? Montenegro tem crescido, mas pode e deve crescer muito mais. Muito bem, Teixeira, estamos ficando por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. O tempo voa, né, Adriano? Já dizia lá a propaganda, né? O tempo passa, o tempo voa. E agradeço a todos aqui, agradeço, Adriano, a parceria aqui no Estúdio Aberto, né, esse programa que comandas com brilho, e volto na semana que vem. Né? Amanhã temos Edgar de Oliveira Filho, com as suas opiniões sempre muito bem colocadas. É um sujeito não só inteligente, como de boa cultura, e lê sobretudo, e está sempre posicionando de uma maneira muito agradável. E eu agradeço a todos. Tenham uma excelente tarde, quente, por certo, mas que seja boa para todos nós. Um abraço a todos. Ok, boa tarde.